Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 20, benevolência, característica da autoridade delegada. Estamos continuando hoje o capítulo 14 do nosso livro-texto, ou seja, o livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Neste capítulo, nós estamos focalizando a atitude de Moisés quando aquele povo se rebelou. Nós focalizamos na aula anterior o fato de Coré, Datã e Abirã, 3 dos principais líderes da congregação, reunirem mais 250 dos principais líderes e se revoltarem contra Moisés para que Moisés entregasse a direção do povo a eles. Nós vimos a atitude de Moisés, que foi de não agir, não falar nada para punir o povo. Pelo contrário, foi a presença de Deus para interceder pelo povo. Mas Moisés agiu também. Agiu exortando o povo ainda ao arrependimento, dando ainda oportunidades, como um pai dá oportunidade a um filho que faz coisas erradas, porém pela imaturidade. E assim o pai dá oportunidades, como a polícia dá oportunidade a uma pessoa que é preso pela primeira vez. E ele tem abrandamento, porque é réu primário, digamos assim. É a primeira vez que faz aquilo. Moisés fez tudo o que estava ao seu alcance, mas a verdade é que nada adiantou. A carne a si mesmo, para nada presta. Uma vez a carne revoltada contra o espírito, não há meios de se quebrantar uma pessoa carnal, a não ser com violência, a não ser com uma atitude forte, a não ser com uma atitude das mãos de Deus. E isso nós não podemos fazer, somente Deus pode fazer, quebrantar o coração. Como ele faz isso? Bem, com um acidente, uma enfermidade séria, um desgosto na vida, coisas assim Deus providencia para quebrantar aquele que está altivo. Naquela situação, era impossível aqueles rebeldes permanecerem no meio do povo. Daquela maneira, não. Então Deus fez o quê? Deus fez com que a terra abrisse sua boca e tragou aqueles líderes todos e desapareceu com eles. Mas agora nós vemos que a situação ainda continuou. Moisés havia dado oportunidade aos líderes para se arrepender. Quando ele disse, Moisés disse, amanhã o Senhor fará saber. Novamente, após o castigo, nova noite de reflexão e nova oportunidade, porque o povo havia se rebelado. Que coisa interessante. O povo se rebelou. Isso após uma noite de reflexão. Que coisa terrível. Num dia, os líderes se rebelaram. No outro dia, Deus os puniu. No outro dia, o povo se rebelou. Rebelou contra quem? Contra Moisés e contra Arão. Não, se rebelou contra Deus. O povo estava revoltado contra Deus que delegou aquela autoridade a Moisés e Arão. No versículo 41 do capítulo 16, então, a partir daí relata que o povo se rebelou. E rebelou de uma forma séria. Agora é uma anarquia. O povo se revoltou e disse, vocês mataram pessoas de Deus. Coisa terrível. Moisés não matou ninguém. Deus que fez aquelas coisas todas. Mas quando o povo está cego, numa revolta, numa insubmissão, numa carnalidade cega, não há maneira de se convencer das coisas certas. O povo não tinha temor de Deus. Eles só tiveram medo do castigo no dia. Mas uma vez que o castigo passou, eles perderam o temor de Deus. E infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Perdem o temor de Deus. E é preciso que haja profecias. É preciso que haja palavras duras. É preciso que haja punições. É preciso que Deus envie a fome, a seca, o inimigo. É preciso que Deus mova a natureza contra nós para nós nos arrependermos de nossa revolta e mantermos o temor de Deus. O temor de Deus é muito importante que seja mantido. E a profecia é a porta de entrada para a manifestação do átrio do temor de Deus. Aquele povo era cego, não tinha o temor de Deus. Eles só tinham medo do castigo e na hora do castigo. Uma vez que o castigo passou, eles vieram contra Moisés e disseram, acusando-os, vocês mataram o povo de Deus. O coração rebelde era o mesmo, e ainda hoje é o mesmo.
Aquela acusação era séria. Eles atribuíram a Moisés e Arão poderes sobrenaturais. Eles não viram Deus fazendo aquilo. Disseram que foram Moisés e Arão quem mandaram a terra abrir. Veja que coisa terrível. Eram cegos que não haviam visto em Moisés um homem como eles. Aquele povo havia atribuído tudo aquilo a Moisés. Estava irado contra Moisés. O coração insubmisso arranja pretexto para manifestar a sua insubmissão. E aquele povo fez assim. Resultado de tudo aquilo: Moisés poderia se sentir ferido, mas antes disso, Deus agiu. Antes de Moisés manifestar qualquer reação, Deus agiu. O que Deus fez? Deus protegeu os seus ungidos. Protegeu por quê? Porque aquele povo poderia, como um rebanho num estouro, se voltar contra Moisés e fisicamente os dilacerar, linchar Moisés e Arão. Aquele povo era capaz disto, mas Deus não permitiu, como hoje em dia também Deus não permite. Deus protegeu os seus ungidos, e hoje em dia Deus diz a mesma coisa: não toqueis nos meus ungidos, sejam eles quem forem, estejam errados, mas são ungidos de Deus e só a Deus compete julgá-los. Que coisa séria! Cuidado você, quando falar de um pastor, de um ministro, de um obreiro de Deus, de um presbítero. Cuidado você quando falar de um ungido de Deus. Deus protegeu, a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória de Deus se manifestou. Daí por diante, você não consegue nem imaginar em pensamento o que aconteceu. O Senhor é tremendo. O Senhor começou a agir, começou a peste a se lastrar no meio do povo. E Moisés e Arão, que se afastaram do meio, porque Deus mandou. Moisés e Arão se afastaram do meio do povo, porque Deus havia mandado, mas afastados do povo fisicamente. Protegidos do povo pela nuvem de Deus, a mesma nuvem que protegeu o povo de Israel dos egípcios, aquela nuvem agora protegia Moisés e Arão, mas mesmo afastados fisicamente, separados do povo, sem poder falar para o povo, eles oraram a Deus, eles intercederam, eles agiram. A peste começou a se lastrar no meio do povo e Deus queria destruir aquele povo. Pela terceira vez, Moisés e Arão caíram o rosto em terra para interceder. Imediatamente lhe veio a compreensão dos fatos. Moisés percebeu, estava preparado. O servo que é servo de Deus, autoridade verdadeira, autoridade delegada por Deus, está sempre pronto. Sempre pronto. E ele compreendeu rapidamente os fatos e estava preparado. Meu irmão, será que você está preparado para a situação difícil? Será que quando a enfermidade, a calamidade chegar à sua tenda, você está preparado espiritualmente para isto? Ou será que você estará vendo televisão e com o pensamento nas coisas do mundo? A verdade é a seguinte: quando o servo, o verdadeiro servo de Deus, percebe a situação, ele age imediatamente, e foi o que Moisés fez. Mandou que Arão rapidamente tomasse o seu incensário e fosse ao meio do povo. Pessoalmente, Deus havia dito para não ir, mas agora Arão iria com o seu incensário. Fez expiação pelo povo, fez intercessão pelo povo. Não a expiação com sangue de animais, que não daria tempo, mas Arão foi ao meio do povo com o seu incensário para orar, para interceder pelo povo. Ainda eles confiavam na graça de Deus, sabiam que Deus havia de usar da sua misericórdia. Que coisa maravilhosa! Por que não foi Moisés? Foi Arão. Porque Arão era o sacerdote, não Moisés. Moisés falou para Arão ir. Sim, Arão foi porque Arão era o sacerdote quem devia levar o incensário. O resultado, a praga foi interrompida. Graças a Deus, porque Deus age em resposta à oração, à intercessão dos seus ungidos. Deus age em resposta à intercessão daqueles que estão próximos a Ele. A praga foi interrompida. Muitas mortes evitaram de ocorrer, enquanto Moisés e Arão simplesmente poderiam ter deixado Deus agir e todo o povo morreria naquela praga.
Moisés não se deixou levar pelas aparências, pelas críticas. Moisés não se perturbou. Isso é que é interessante. Nós não vemos aqui Moisés exaltado, chateado e revoltado. Nada disso. Nada disso estava com Moisés. Ele não se alterou. Ele estava lúcido para agir. Um servo fiel de Deus, embora seja rejeitado pessoalmente, embora seja desprezado, ainda assim ele carrega o fardo de muitos. Que maravilha! Na situação crítica, confrontado por todo aquele povo rebelde, insubmisso, carnal, e assim é o povo de hoje também, assim sofrem os servos de Deus também hoje em dia, mas a verdade é que ainda naquela situação difícil, Moisés esteve lúcido, não se deixou levar pelas aparências. Ainda assim, ele intercedeu pelo povo. E como resposta ao desprezo e à crítica, ele levou o fardo de seus irmãos israelitas perante Deus. Que exemplo maravilhoso! A mesma atitude de Jesus quando na cruz morria e disse: Pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os. Que maravilha! Moisés assim fez. Diante daquela revolta, aqueles homens não queriam a sua autoridade, a autoridade de Deus. Aqueles homens estavam levados pela carne. Aqueles homens estavam cegados pelo engano de Satanás. Estavam destituídos do temor de Deus. Aqueles homens estavam réprobos aos olhos de Deus, revoltados contra a autoridade constituída por Deus. Apesar de tudo aquilo, apesar do desprezo, apesar de ser rejeitado, Moisés carregou o fardo daquele povo, intercedeu por aquele povo e Deus ouviu a oração de Moisés. Que maravilha, que coisa tremenda! Moisés não considerou, veja bem você, nem por um pouco ainda, ele considerou a sua posição pessoal. Ele poderia ter dito: Senhor, dá cabo desses meus adversários. Senhor, vinga o teu servo que está inocente nisso tudo. Ele poderia dizer isto, ele poderia agir dessa maneira, mas nem por um pouco ele pensou na sua autoridade pessoal que estava ferida, na sua posição que foi desrespeitada. Nem um pouco ele pensou nessas coisas, apenas ele cumpriu a sua obrigação como autoridade delegada por Deus. Ele tinha autoridade delegada por Deus, ele entregou as coisas a Deus, deixou que Deus agisse. É uma coisa maravilhosa. Que coisa linda ver o exemplo, o testemunho de Moisés aqui. Moisés nos dá um testemunho de como devemos agir nós hoje. Sim, hoje nós devemos agir dessa maneira como Moisés. Por que nós devemos agir assim? Moisés é o modelo, tipificava Jesus. O que Jesus fez por nós, homem faz também. É possível. Moisés fez. Nós hoje podemos fazer. Você, eu, todos nós. Desde que você tenha verdadeira autoridade delegada por Deus. Autoridade espiritual. Que você esteja em comunhão com Deus. Que você tenha recebido por revelação de Deus, que você conheça a vontade de Deus, que você realmente sirva a Deus, que você não se gabe da autoridade, que você não tenha em si autoridade nenhuma, mas que você reconheça que toda autoridade provém de Deus. A autoridade é de Deus, a autoridade delegada. Isso é maravilhoso. Louve ao Senhor nas piores circunstâncias e esteja preparado para interceder pelo seu inimigo, pelo seu adversário. Esteja preparado a não se vingar. Sim, esteja preparado a não julgar os seus irmãos. Deixe que Deus o faça. Deus sabe fazer isto muito melhor do que você. Este é o característico da verdadeira autoridade, benevolência para com o povo. Moisés estava sempre pensando no bem de Deus, no bem do povo, não no seu bem pessoal, não no seu nome, na sua posição. Ele estava pensando no povo de Deus, no testemunho que o povo de Deus devia dar no mundo. Moisés estava pensando no bem alheio, no bem de seus irmãos, no bem do povo, no testemunho para com as nações. Isso estava na mente de Moisés, e seja você também assim, meu irmão, minha irmã. Esteja no seu pensamento somente a glória de Deus, as necessidades do povo de Deus. Esteja no seu pensamento aquilo que é de Deus, aquilo que é do povo de Deus, e não os seus próprios interesses, e Deus o abençoará. Amém.